Você já se sentiu perdido em meio a um mar de anotações, ideias, leituras, desejando uma forma mais estruturada de conectar e aplicar esse conhecimento? Este é o primeiro vídeo de comentários a este livro aqui, How to Take Smart Notes, de Zonka Arons. Neste e nos próximos vídeos, nós desvendaremos o método Zettelkasten, uma abordagem que promete transformar a maneira como você interage com as suas anotações e gerencia o seu conhecimento. Se você busca elevar a qualidade dos seus textos e a sua compreensão a um novo patamar, permaneça comigo e descubra como a organização e a conexão de ideias podem ser a chave para um aprendizado mais profundo e significativo. Zonka Arons afirma que a qualidade de um texto depende muito mais do que você tiver escrito antes de decidir sobre o que escrever. Para a gente entender melhor essa afirmação, é importante ampliar a perspectiva ao olhar para a escrita. Em vez de ver a escrita como um ato isolado, nós devemos encará-la como o resultado de um processo contínuo e bem estruturado de engajamento com informações e ideias. A mensagem implícita aqui é que a qualidade da nossa escrita é principalmente influenciada pela quantidade e pela qualidade das reflexões, leituras e anotações feitas anteriormente, em vez da decisão tomada ao começar a escrever. Para Arons, escrever ou processar um conhecimento é uma forma visível de um processo bem maior, um processo contínuo de envolvimento com ideias e informações. E esse processo revela uma compreensão compartilhada por diferentes autores e entusiastas da produtividade sobre a natureza integrada e cumulativa da gestão de conhecimento e da escrita. Pense, por exemplo, sobre o método CODE de Tiago Forte. Quando você alinha os processos de coletar, organizar, destilar e expressar ideias, você pode construir uma base sólida para a escrita e, consequentemente, para o pensamento crítico e a aprendizagem contínua. Então, nós precisamos reconhecer a importância de cultivar um ambiente rico em pensamento crítico e interações intelectuais como um alicerce para uma escrita de qualidade. Agora pense um pouquinho. Já aconteceu de você enfrentar dificuldades como procrastinação, dúvida, medo, ansiedade, perfeccionismo ou outros sentimentos que atrapalham o seu progresso e ação eficaz ao escrever sobre algum assunto? Vamos chamar esse comportamento de resistência. Então, o que você costuma fazer para superar a resistência? Eu imagino que você conte com a sua força de vontade. Mas muitos estudos com pessoas altamente bem-sucedidas repetidamente comprovaram que o sucesso não é resultado de uma força de vontade ou da habilidade de superar a resistência, mas o resultado de formas de trabalho inteligentes que, em primeiro lugar, evitam a resistência. E essas formas de trabalho inteligentes buscam reduzir ou eliminar a resistência, porque elas criam estruturas e processos que facilitam a ação em vez de depender apenas da força de vontade. Por exemplo, criar rotinas, cultivar bons hábitos, estabelecer metas claras, eliminar distrações e implementar sistemas de organização eficazes podem ajudar a reduzir a resistência e promover um fluxo de trabalho mais eficiente e produtivo. Portanto, não se trata de ter um estado de espírito correto, mas sim de ter o fluxo de trabalho adequado para criar um ambiente ideal. Mas o que eu quero dizer com isso? Como criar um fluxo de trabalho adequado? Isso significa que você precisa usar um método organizado e estruturado para você capturar, organizar e interagir com informações. Isso vai te ajudar a desenvolver o pensamento crítico e gerar ideias. Não pode ser um processo aleatório, mas sim um método bem definido que busca aproveitar ao máximo as informações coletadas e promover um envolvimento mais profundo com elas. Por isso, o nome deste livro é How to Take Smart Notes, Como Tomar Notas Inteligentes. As notas inteligentes, ou Smart Notes, não são simples registros passivos de informação.
Talvez você até seja uma daquelas pessoas que faz muitas anotações ao longo da vida, como suas leituras, palestras, vídeos a que assiste, entre outros. Só que você não faz nada com essas anotações e elas acabam espalhadas e perdidas em algum caderno ou aplicativo no seu computador ou smartphone. São anotações dispersas, desorganizadas. Você nem mesmo se lembra de muitas delas. Elas não são notas inteligentes. Mas o que são notas inteligentes, afinal? São notas dinâmicas que facilitam a reflexão, a compreensão e a conexão entre ideias. São anotações feitas de acordo com um método eficiente e eficaz, que ajudam a melhorar o seu entendimento, a sua memorização e a aplicação do conhecimento adquirido. Elas são criadas para promover uma abordagem ativa e reflexiva na aprendizagem, além de estimular o seu envolvimento com ideias, sendo um recurso valioso para o pensamento crítico e a expressão criativa. Isso é o que as torna diferentes. E é por isso que a qualidade de um texto depende muito mais daquilo que você já escreveu antes de decidir sobre aquilo que você vai escrever. A chave está na preparação. Zonka Arons fala sobre um tipo específico de organização e anotação, um método que tem um nome diferente, em alemão, Zettelkasten. Essa palavra significa uma caixa de notas. Zettel significa ficha ou nota e Kasten significa caixa, uma caixa com fichas onde você faz anotações. Então vamos representar o ambiente ideal para cultivar ideias usando uma caixa de organização de notas, que é uma caixa com fichas de anotações. Essa caixa é chamada de sleep box em inglês, que significa literalmente caixa deslizante. É um sistema físico de organização de notas. Essa caixa deu origem ao nome do método, Zettelkasten, um método criado pelo sociólogo alemão Niklas Luhmann. Sempre que Luhmann encontrava algo importante ou tinha uma ideia sobre algo que ele havia lido, ele escrevia uma nota. Ele escrevia a nota num pedaço pequeno de papel, a ficha, e colocava um pequeno número num canto do papel e o guardava numa caixa de notas, a sleep box. Até aqui, nada de especial, certo? São notas guardadas numa caixa. O método se torna realmente valioso porque ele organiza as notas de uma maneira específica. Luhmann percebeu que uma nota era tão valiosa quanto o contexto em que ela estava inserida. Mas o que significa o contexto de uma nota? O contexto é como um cenário ou o ambiente em que ela se encontra. É o que ajuda a entender melhor o significado ou a importância de uma nota. O contexto ajuda a dar mais sentido e clareza sobre o que a nota representa e como ela se encaixa com outras informações que você tem. Por exemplo, qual é o tópico principal da nota e como ele se encaixa em áreas mais amplas de conhecimento ou interesse? Ou qual é a fonte da qual a informação foi obtida? Ou qual é a relevância ou aplicabilidade da nota em projetos, tarefas ou questões em andamento? Então, considerando o contexto, você decide onde e como armazenar a nota. Você organiza suas notas de acordo com o contexto que você escolher. Imagine que você tem uma caixa grande e dentro dela existam várias caixinhas menores, cada uma com uma etiqueta de um assunto diferente, como receitas, trabalho, estudos, ideias criativas, entre outras. Quando você tem uma nova informação ou ideia sobre culinária, por exemplo, você coloca uma nota na caixinha Receitas. Se há algo sobre trabalho, vai para a caixinha Trabalho e assim por diante. Dessa forma, todas as suas notas sobre receitas ficam juntas no mesmo lugar. Todas as notas sobre trabalho ficam em outro lugar. E assim sucessivamente. Isso facilita muito quando você precisa encontrar uma informação específica depois, pois você sabe onde procurar. É como ter diferentes gavetas no armário, onde cada gaveta guarda um tipo específico de coisa. Nesse exemplo, nós escolhemos o contexto ou área da vida com que a nota está relacionada, certo? Observe que, ao organizar as notas, considerar cuidadosamente o contexto pode facilitar a recuperação eficiente da informação, o que é um grande desafio para quem faz muitas anotações, concorda? Por isso, uma estrutura de organização bem pensada que leve em conta o contexto pode ser um ativo valioso para o engajamento contínuo e produtivo com o conhecimento registrado.
No método de Niklas Luhmann, o contexto de uma nota são as conexões que ela tem com outras notas, formando uma rede de ideias relacionadas. O que torna esse método especial é que ele foca em criar e explorar essas conexões entre notas, ao invés de apenas coletar informações isoladas. Então, isso significa que ele organizava suas notas com base nas suas relações com outras notas dentro do sistema? Sim, é justamente isso. Note que, para ele, o contexto de uma nota vinha da sua conexão com outras notas, e não necessariamente do contexto original de onde a nota havia sido extraída. O método PARA, criado por Tiago Forte, que é o autor de Construindo um Segundo Cérebro, adota uma abordagem mais categorizada para organizar informações. Esse método destaca a organização de notas conforme 4 categorias principais: projetos, áreas de responsabilidade, recursos e arquivos. Trata-se de uma estrutura bem definida que pode facilitar a gestão e a recuperação de informações relacionadas a tópicos específicos. Por outro lado, o método Zettelkasten destaca-se por organizar notas com base nas conexões entre elas, ou mais precisamente, nas conexões entre as ideias que elas representam. O objetivo principal é estabelecer uma rede interligada de conhecimento, onde cada nota não apenas retrata um pedaço de informação, mas também estabelece relações com um leque mais extenso de ideias. Assim, o contexto de uma nota torna-se dinâmico, fluido, podendo se transformar à medida que novas conexões são formadas. Essa é a essência das notas inteligentes. As notas são organizadas de maneira dinâmica e o valor de cada nota é potencializado pela sua relação com as demais. Essa estrutura flexível facilita não apenas uma interação mais profunda com as notas, mas também promove a evolução da compreensão ao longo do tempo. Para ilustrar melhor, vamos considerar um cenário prático. Imagine que você esteja conduzindo uma investigação e tomando notas sobre mudanças climáticas. Em uma nota, você fala sobre o aumento da temperatura do planeta por causa da emissão de gases que causam o efeito estufa, chamando-a de aquecimento global. Além disso, você registra as conexões desta nota com outras notas. Por exemplo, há uma nota, número 4, com o título Efeitos do Aquecimento Global. Assim, essa nota 4 faz referência à nota sobre aquecimento global, que vamos supor que seja a nota 8, estabelecendo uma inter-relação entre elas. Existe também, na sua caixa, uma outra nota, a nota 3, intitulada Medidas Mitigadoras, com conteúdo redução de emissões de carbono, energias renováveis, reflorestamento. E essa nota está vinculada à nota 8, aquecimento global e vice-versa. Depois, após ler um novo artigo sobre políticas de carbono zero, você cria uma nova nota intitulada Políticas de Carbono Zero, contendo estratégias governamentais para alcançar emissões líquidas zero. Essa é a nota 20 e ela estabelece uma conexão com a nota 3, Medidas Mitigadoras. Assim, a nota inicial sobre o aquecimento global serve como um ponto de partida para você explorar tópicos relacionados. E conforme você adquirir mais conhecimento, novas notas vão sendo criadas e conectadas às notas relevantes já existentes no sistema. Este é um exemplo simples, mas mostra como o método Zettelkasten ajuda na organização flexível de notas e na construção de um corpo de conhecimento coeso e interconectado. Perceba que as notas inteligentes possuem um contexto fluido. Um contexto fluido significa que o significado e a importância de uma nota não é fixo nem isolado. Em vez disso, pode mudar e se desenvolver ao longo do tempo conforme interage com outras notas ou quando novas informações são adicionadas. É como se cada nota existisse em uma rede de ideias que está sempre crescendo e mudando. Imagine um rio que está sempre fluindo e mudando. Com o passar do tempo, novas águas entram no rio, enquanto as águas antigas se misturam ou continuam seu caminho. Assim é um contexto fluido das notas no método Zettelkasten. Cada nota é como uma gota de água no rio, e o significado ou contexto dessa nota pode mudar conforme ela se mistura com outras gotas, encontrando novos caminhos ou se movendo ao longo do rio. Assim,
O contexto em que uma nota está inserida pode mudar, pode evoluir à medida que novas conexões e ideias são incorporadas. Justamente por suas notas estarem num contexto em constante mudança, a caixa onde Niklas Luhmann as organizava o ajudou a ser muito produtivo. E por quê? Porque a forma como as notas eram organizadas nessa caixa criava um lugar propício para o surgimento e para a evolução de novas ideias. O método Zettelkasten foi implementado usando dois tipos de caixas de notas, a caixa bibliográfica e a caixa principal. Por outro lado, a caixa principal era o repositório onde Luhmann coletava e desenvolvia suas ideias, muitas das quais eram geradas a partir das suas leituras. O processo começava com a leitura de textos. Ao encontrar informações relevantes, Luhmann registrava os dados bibliográficos num lado da ficha e notas concisas sobre o conteúdo do outro lado. Essas fichas eram então armazenadas na caixa bibliográfica. Posteriormente, ele revisava suas anotações, refletindo sobre a sua relevância para as ideias e os seus trabalhos em andamento. Ao ter novas ideias, comentários ou reflexões, ele os anotava em fichas separadas, usando apenas um lado da ficha para facilitar a leitura sem precisar retirar as fichas da caixa. Embora a concisão fosse uma prática comum para limitar uma ideia numa única ficha, ocasionalmente ele utilizava fichas adicionais para expandir ou complementar uma ideia. Cada ficha na caixa principal tinha um número único, e a numeração, além de ser um identificador, ajudava na organização e recuperação das fichas. Esse sistema de numeração permitia a Luhmann criar um índice de notas-chave, que funcionava como um guia para ele navegar pelos temas e linhas de pensamento dentro do seu Zettelkasten. Então, além das duas caixas, ele também mantinha um índice, que servia como uma espécie de mapa ou guia para o conteúdo das caixas, permitindo que ele identificasse e acessasse notas-chave, que serviam como pontos de referência para determinados temas ou linhas de pensamento. Perceba que o índice não era uma lista exaustiva de todas as suas notas, mas sim uma seleção de notas principais ou centrais que serviam como pontos de partida para explorar outras ideias e reflexões. Essas notas índice ajudavam a orientar Luhmann pelas conexões e relações entre as notas, facilitando o acesso a informações relacionadas. Cada nota no índice representava uma ideia ou um tema principal e tinha referências a outras notas relacionadas. Assim, quando ele consultava uma nota no índice, ele poderia facilmente seguir para outras notas que expandissem ou explorassem o tema em maior profundidade. Dessa forma, o método Zettelkasten proporcionava a Niklas Luhmann um ambiente estruturado e dinâmico, proporcionando a reflexão crítica e a interconexão de ideias, fundamentando assim a sua produtividade intelectual. E assim exploramos a essência do método Zettelkasten. Mas lembre-se, a verdadeira transformação vem da prática e da constante reflexão. No próximo vídeo, nós abordaremos mais aspectos desse método. E se este conteúdo foi valioso para você, por favor, clique em curtir e compartilhe com aqueles que também buscam aprimorar as suas habilidades. E para mais insights e técnicas que facilitam a sua jornada de desenvolvimento pessoal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado e até o próximo vídeo.